Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos começando mais uma aula, dando continuidade ao primeiro enfoque, voltado para a seguinte temática: Fundamentos da Espiritualidade Reformada. Na primeira aula, recapitulando para facilitar a compreensão de tantos quantos terão acesso a este vídeo, a esta aula, nós começamos fazendo uma distinção que julgamos absolutamente necessária entre a espiritualidade tal como é pressuposta nas Escrituras Sagradas e que é resultado de uma intervenção sobrenatural de Deus na vida do homem, regenerando-o, justificando-o, reconciliando-o consigo mesmo, santificando-o, dando-lhe, portanto, todas as condições para que, pela fé em Cristo, pelo poder do Espírito Santo e pelas instruções que brotam da palavra de Deus, esse homem agora refeito, feito nova criatura, ele possa conhecer e prosseguir no conhecimento de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ao fazermos esta distinção, nós pretendemos separar os territórios dessa espiritualidade bíblica dessa outra espiritualidade que tem sido apregoada nos nossos dias de maneira dominante, mas é uma espiritualidade que nada tem a ver com esta espiritualidade da palavra de Deus. E esse foi o primeiro ponto que nós abordamos no encontro passado. Antes de darmos continuidade, para focarmos hoje em outros aspectos da espiritualidade reformada, no primeiro ponto, na primeira aula, nós focamos sobre a supremacia da palavra de Deus, que foi o princípio formal levantado pelos reformadores no século XVI, o sola scriptura. Com isso, os reformadores estavam colocando a palavra de Deus do ponto mais alto e dizendo que, conquanto a tradição, conquanto a palavra dos pais da igreja, dos mestres, tivessem a sua relevância, seu papel e a sua importância dentro de determinados contextos e circunstâncias, nenhuma dessas vozes poderia se ombrear e se colocar no mesmo patamar da palavra de Deus. Com sola scriptura, estavam os reformadores dizendo que a Escritura Sagrada é nossa regra única de fé e de prática. É a fonte suprema e autoritativa da revelação de Deus para nós, na qual nós podemos encontrar tudo o de que necessitamos para conhecer a Deus, para conhecer a nós mesmos e para podermos viver em comunhão com Ele, de conformidade com aquilo que lhe agrada. Nós hoje vamos apresentar outros aspectos dessa espiritualidade reformada. Vamos falar de forma sintética sobre a graça de Deus, falar sobre a fé, falar sobre a pessoa de Cristo e o alvo supremo e o objetivo indesviável de uma espiritualidade bíblica e reformada, que é aquela que busca em todas as coisas e nos mínimos detalhes a glória de Deus. Mas antes de pontuarmos cada um desses aspectos, queremos chamar a sua atenção para um texto da palavra de Deus que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. O apóstolo Paulo, no capítulo 2, a partir do versículo 11, assim ele se pronuncia: Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ela nos educa
para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Então, um outro ponto que foi levantado pelos reformadores lá no século XVI, com a finalidade de reconduzir a igreja aos fundamentos de sua caminhada com Deus, à luz da Escritura, foi exatamente a bandeira da graça somente. A igreja da época, ela não negava que a salvação era pela graça, mas não afirmava que era pela graça somente. E esta pequena palavra faz toda a diferença na compreensão a respeito deste princípio fundamental de uma espiritualidade que verdadeiramente agrada a Deus e que está revelada na sua, esse princípio está revelado na sua palavra. Quando a igreja na época dizia que a salvação era pela graça, o ponto era que Deus nos dá uma graça e através deste quantitativo de graça que Ele concede ao pecador, o pecador vai retrabalhar esta graça, vai aprimorar esta graça e vai produzir e praticar determinadas obras que o capacitem para efetivamente experimentar a salvação. Os reformadores estavam dizendo que, em sendo assim, no final das contas, a salvação terminava sendo pela graça de Deus, mais os esforços humanos, havendo aí uma espécie de sinergia, uma cooperação entre a ação de Deus e a resposta do homem. Os reformadores, na contramão deste ponto de vista antibíblico, disseram que a salvação reside exclusivamente na graça de Deus. Essa graça sobre a qual o apóstolo Paulo fala aqui no texto de Tito que nós acabamos de ler, e que se manifestou dos céus, trazendo salvação aos homens, salvando-os da condenação do pecado e capacitando-os para passarem a viver uma vida que glorifica a Deus. Uma espiritualidade reformada, portanto, é uma espiritualidade que se fundamenta no porto da suficiente, da eficaz e da incondicional graça de Deus. Este ponto é muito importante porque a partir do momento em que nós reconhecemos que a nossa salvação ela não deriva de nenhum mérito supostamente existente em nós, de nenhuma performance que nós supostamente realizamos para nos tornarmos meritórios aos olhos de Deus. A consequência natural desta compreensão, desta graça suficiente, irresistível e eficaz, que nos salvou e que nos preserva no estado de salvação, é que, quando nós compreendemos com todas as dimensões constitutivas do nosso ser, com o nosso entendimento, com os nossos afetos, com a nossa vontade, que a salvação procede exclusivamente da graça de Deus, isso vai produzir em nós um vivo descanso na suficiência da obra de Deus em nosso favor. E não vai nos inquietar com a suposta imaginação de que, pelas nossas obras, nós somos capazes de produzir
o olhar salvador de Deus para nós. Um exemplo que me parece emblemático acerca desta compreensão da suficiência da graça de Deus na vida do pecador, salvando-o e sustentando-o numa nova relação com Deus, pode ser vista, esta ilustração pode ser vista na vida do grande reformador Martinho Lutero. A história de Martinho Lutero mostra que, antes de compreender a excelência e a suficiência da graça como fonte suprema e indesviável de salvação, ele vivia uma vida de penitências, uma vida de práticas de ascetismo, uma vida de jejuns, uma vida de insônias, uma vida de profundas angústias físicas e emocionais. Porque quanto mais ele se esmerava em praticar obras, supondo que elas o tornariam meritório aos olhos de Deus, mais ele se dava conta do seu coração pecaminoso, mais ele se dava conta de que a ira de Deus, a justiça exigida por Deus, jamais poderia ser produzida por ele. E ele estava cada vez mais se angustiando, cada vez mais se perturbando, até que, examinando a Escritura, particularmente o Evangelho, presente na magnífica e monumental carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, Lutero descobre que o Evangelho é o poder de Deus e é a salvação para todo o que crê, porque é nele, no Evangelho, que se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, que o justo viverá pela fé. Lutero então descobre que a salvação é decorrente única e exclusivamente da graciosa obra de Deus realizada em nosso favor na pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo. Então, uma espiritualidade reformada é uma espiritualidade que sabe que tudo na sua vida é fruto da graça de Deus. Da graça de Deus no começo, da graça de Deus durante o percurso da caminhada e da graça de Deus no final. Esta graça que é o próprio Deus que se doa a nós na pessoa bendita do seu Filho Jesus. Isso é um ponto central, é um ponto precioso para nós que queremos viver uma vida cristã e uma espiritualidade centrada na Escritura Sagrada e à luz dos pressupostos que foram trazidos à baila pelos reformadores. Princípio da supremacia e da suficiência da graça maravilhosa do nosso Deus e do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Nós fomos salvos pela graça, nós somos sustentados pela graça, nós descansamos na graça. A graça de Deus é um fator de descanso para as nossas almas. Quando o Senhor Jesus, lá no Evangelho de Mateus, faz aquele magnífico convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Este alívio nos vem porque é a graça de Deus que nos proporciona essa certeza de que o nosso relacionamento com Deus não se baseia, não se fundamenta, não se estriba na nossa força, na nossa capacidade. Então, a espiritualidade reformada, ela descansa na graça de Deus. Mas um outro pilar fundamental de uma espiritualidade reformada, que se centra nos primados da palavra de Deus, é uma espiritualidade que se fundamenta na perfeita mediação que Jesus Cristo realiza por nós, em nosso favor, diante de Deus. A palavra de Deus nos diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Os reformadores, no século XVI,
eles se deram conta de que havia, como resultado do processo de decadência espiritual vivenciado pela igreja da época, uma série de mediadores que se colocavam entre Deus e o homem. E os reformadores se deram conta de que havia todo um grau imenso de dificuldades para o homem se achegar a Deus e ter relacionamento com Deus. Ele tinha que passar por uma série de mediadores. Os reformadores, então, voltando-se para a palavra de Deus, eles se dão conta de que na Escritura Sagrada, desde o Antigo até o Novo Testamento, nós só encontramos um único mediador que se coloca entre Deus e nós. Um único mediador que intercede por nós e pode perfeitamente salvar todos aqueles que por intermédio dele se achegam a Deus, como diz o autor da carta aos Hebreus. O único mediador, que é aquele advogado que graciosa, misericordiosa e bondosamente está ao lado do Pai, se colocando como aquele que intercede por nós quando nós pecamos. Isso nulo é dito pelo apóstolo João, quando exorta-nos a que não devemos pecar. Todavia, se pecarmos, se formos alcançados pelo pecado, nós temos um advogado ao lado de Deus que intercede por nós, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda na carta aos Hebreus, no capítulo 4, está escrito que nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um que em todas as coisas foi tentado, mas sem pecado. E é por intermédio dele, Jesus, nosso mediador perfeito, imutável, bom e glorioso, que nós podemos ter acesso a Deus e ao trono da sua graça, a fim de sermos ajudados em ocasião oportuna. Esse texto é precioso e muito consolador, porque o que nós aprendemos nele é que Jesus Cristo é o nosso mediador e pode nos socorrer em ocasião oportuna, não apenas porque ele é Deus e, portanto, é detentor de todas as prerrogativas do Pai, toda a glória do Pai, toda a majestade do Pai, todos os atributos do Pai, não somente porque ele é divino, mas também fundamentalmente porque, sendo divino, ele é perfeita e absolutamente humano. E isso nos dá um conforto muito grande. Quando passamos por provações, por aflições, quando experimentamos a solidão, a tentação, a angústia, o medo da morte, a acusação de Satanás, quando enfim passamos pelo vale da sombra da morte, nós não estamos sozinhos, porque temos um mediador que está mediando, intercedendo, se colocando entre nós e o Pai em nosso favor. Portanto, a espiritualidade reformada, ela se apega, ela se aferra, ela se abraça, ela se lança aos pés do Filho, porque sabe que ele é o perfeito mediador entre Deus e cada um de nós. Os reformadores adotaram uma expressão quando se referiam à supremacia de Cristo como mediador perfeito entre Deus e os homens. Solos Cristo, somente Cristo. Há uma carta na Escritura Sagrada, a carta aos Gálatas, na qual o apóstolo Paulo, com muita contundência, enfrenta os falsos mestres, os judaizantes, que se haviam infiltrado na igreja, ensinando que a salvação não decorria única e exclusivamente da obra de Cristo. Era preciso confiar em Cristo, mas era preciso também se circuncidar. Era preciso confiar em Cristo, mas era preciso também voltar às práticas
da lei cerimonial, que já havia sido perfeitamente cumprida por Jesus Cristo. Era, portanto, preciso confiar em Cristo e mais alguma coisa. Paulo se levanta, se agiganta e com muita firmeza diz para aqueles judaizantes que se eles insistissem em querer se justificar diante de Deus pelas obras da lei e não pela suficiência da obra de Cristo que cumpriu toda a lei, que quem assim pregasse estava debaixo da maldição de Deus. Era simplesmente anatema. O que Paulo estava dizendo é que a salvação é unicamente solos Christus, isto é, somente por meio de Cristo. Uma espiritualidade reformada é uma espiritualidade que se queda aos pés do Cristo entronizado e glorioso e reconhece que Ele é o único mediador entre Deus e nós. Quando isso acontece, sai de nós, cai de nossos ombros todo e qualquer fardo. Nós perdemos toda e qualquer ilusão de que podemos nos achegar a Deus por nós mesmos. Nós sabemos que só podemos nos chegar a Deus por meio de um mediador perfeito, que é Jesus Cristo. Então a espiritualidade reformada, ela se centra na graça. Deus mesmo, na pessoa do seu Filho, se doando a nós na cruz do Calvário, na sua morte e na sua ressurreição, a fim de nos resgatar do pecado e nos transportar das trevas para a sua maravilhosa luz. É uma espiritualidade que se centra na pessoa de Cristo, nosso único mediador, aquele por meio de quem nós nos achegamos a Deus, aquele por meio de quem nós oramos ao Pai, aquele por meio de cuja obra perfeita nós podemos nos chegar ao trono da graça, certíssimos de que seremos ajudados em ocasião oportuna. Portanto, na sua espiritualidade, na sua vida de caminhada com Deus, no dia a dia, em meio às lutas, às dificuldades, às tentações, às provas, a tudo quanto faz parte da caminhada cristã, centralize-se na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas além da suficiência e do primado da graça, além do primado de Cristo, há um outro, terceiro e importante primado, o primado da fé, que é um dom de Deus, por meio do qual nós nos apropriamos dos benefícios daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Voltando a Lutero, Lutero tem os seus olhos abertos no estudo da carta aos Romanos, particularmente na sua parte introdutória, quando ele se deparou com aquela passagem bíblica monumental: não me envergonhe do Evangelho, que é o poder de Deus e salvação para todo o que crê, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Essa justiça de Deus a que o texto se refere e que se transformava na angústia da alma perturbada de Lutero, não era justiça enquanto um atributo glorioso de Deus. Deus é justo, todos sabemos, a Escritura nos ensina isto, mas era aquela justiça que Deus exige de tantos quantos queiram estar na sua presença. Mas ocorre que essa justiça que nos é requerida, nós não a temos, nós não podemos apresentá-la, porque a palavra de Deus diz que as nossas melhores obras de justiça não passam de trapos de imundície. Portanto, nós estamos diante de um dilema e diante de um impasse sem solução. Deus exige uma justiça para que eu esteja na presença dele, mas eu não tenho essa justiça para apresentar. Logo, diante do seu tribunal, eu estou antecipadamente com um veredicto: condenado. Mas Deus, na sua sabedoria, resolveu este problema por meio do seu Filho Jesus Cristo. Paulo diz que, a partir do momento que a justiça de Deus recaiu sobre Cristo, o seu juízo sobre o pecado, que seria canalizado sobre o homem, recaiu sobre Cristo, Deus permaneceu justo, não alterou em nada a sua perfeita justiça e tornou-se também justificador de todo aquele que tem fé
em Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, que esplendor, que sabedoria da parte de Deus. E essa fé, que é o meio de que eu me utilizo para me apropriar da bênção, da justiça que há no Evangelho, esta fé é um dom de Deus. Não é uma obra que eu produzo com o meu próprio coração. Então, uma espiritualidade reformada, ela se deleita nesta fé, que não foi produzida nos nossos próprios corações, nem pela força do nosso braço, nem pela capacidade do nosso entendimento. Pelo contrário, esta é uma fé da qual o nosso Deus é o autor e é também o consumador. A justiça que Deus requer de mim, ela é revelada no Evangelho. Deus agora imputa, lança na minha conta essa perfeita justiça, de modo que eu sou visto agora aos olhos dele, como se nem pecado houvesse cometido, sobre quem não há mais nenhuma condenação. E disso tudo eu me instrumentalizo pela fé, que é um dom de Deus. E por último, um outro princípio da espiritualidade reformada é que tudo quanto somos, tudo quanto fazemos, tudo quanto aqui realizamos ou deixamos de realizar, deve ser feito para a glória de Deus. Quer comais ou bebais, ou venhais a fazer qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando os reformadores pontuaram a suficiência de Cristo, a suficiência da Escritura, a suficiência da graça e a suficiência da fé como um dom, eles estavam dizendo que a glória deveria ser dada única e exclusivamente a Deus. Porque a graça é um favor que não merecemos, mas como dizia o saudoso pastor Ismael Feijó de Melo, sem o qual não podemos viver. A fé é um dom que nos é dado pelo Espírito Santo, pela instrumentalidade da pregação do Evangelho. A graça é o próprio Cristo, o próprio Deus na pessoa de Cristo, se dando em nosso lugar, como diz Paulo na carta a Tito, nos remindo, nos livrando deste mundo mau, a fim de que sejamos zelosos e produtores de boas obras que não são feitas para sermos salvos, mas boas obras que devem evidenciar que somos salvos. Porque sou salvo pela graça, por meio da fé, eu devo praticar boas obras que autentiquem a minha fé e glorifiquem a Deus. A espiritualidade reformada é uma espiritualidade que anda, ou pelo menos deveria andar, de joelhos, reconhecendo que em nós não há mérito algum, porque dele, para ele e por meio dele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Que Deus aplique essas verdades ao meu, ao seu e aos corações de tantos quantos tiverem acesso a esta singela e simples aula, que aponta para alguns fundamentos de uma espiritualidade reformada, que se reforma todos os dias, porque todos os dias há em nós uma propensão para o erro, para o pecado, para nos deformarmos, como disse certa feita o reverendo Augusto de Nicodemos, ao falar sobre a reforma protestante. Ele dizia: nós precisamos o tempo todo de reforma, porque nós temos uma tendência muito grande para a deforma. Como nós nos deformamos, nós precisamos nos reformar. E só podemos nos reformar pela palavra de Deus e por aquilo que Deus revela dentro deste livro inspirado pelo Santo Espírito. Que o Senhor, repito, aplique aos nossos corações esta palavra, que ela nos seja útil e que ela traga glória para Deus e edificação para as nossas vidas. Oremos em gratidão ao Senhor. Senhor Deus, louvamos o Teu nome pelo privilégio de podermos, mesmo em meio à pandemia, ao distanciamento social, a tantas restrições para podermos ter relacionamentos presenciais com os nossos irmãos. Mas o Senhor nos propicia
através das mídias e redes sociais. Nos dá condições para pregarmos a Tua palavra e para a ensinarmos. Que esta aula sobre fundamentos da espiritualidade reformada, que ela tenha alcançado muitas vidas, a começar de quem a ministrou, e que esta palavra traga glória para o Teu nome, edificação e transformação para as nossas vidas. Nós te oramos agradecidos no nome de Jesus, que morreu por causa dos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Amém.